Vamos começar pela parte física. A parte física, todos nós sabemos o que a gente precisa, né? Uma coisa é saber, outra coisa é fazer. Uma alimentação sábia, alimentação equilibrada, a gente come um pouquinho de tudo e uma quantidade necessária, né? Não dar margem à gula, etc. A gente sabe, a alimentação fundamental. Depois um pouco de exercício físico, né? De preferência diariamente, pode ser uma caminhada, pode ser uma natação, mas pode ser um exercício que exercite o nosso corpo, que o nosso corpo não fique sedentário. Hoje em dia a sociedade está muito sedentária, né? A gente não anda mais no sol, a gente vai de carro para lá e para cá, a gente fica vendo televisão, a gente fica dentro de casa, né? Falta vitamina D para quase toda a população, das grandes cidades pelo menos. Então isso é falta de exercício. Uma terceira coisa fundamental é o sono, né? Uma noite bem dormida. Isso repercute em tudo, na nossa alimentação, às vezes no nosso humor, né? Então é muito importante cuidar do sono. Uma terceira ideia, uma quarta ideia com relação à saúde física é controlar o estresse. O estresse no sentido de você ser pressionado por coisas que você não previu. Então o jeito de controlar o estresse é você fazer um planejamento, que você saiba o que tem que fazer, o que você precisa delegar e procurar fazer o que deve, estar no que faz, sem querer resolver tudo num dia ou numa semana, né? A vida sempre vai ter trabalho por fazer, fazendo sempre as coisas mais importantes. Isso ajuda a gente a manter a nossa paz, o nosso controle emocional e a nossa parte física também, tá? Ajuda a gente a ter mais saúde, a gente ter mais disposição, etc. O estresse muitas vezes atrapalha o sono, a própria alimentação, a própria parte dos exercícios físicos. Com relação ao desenvolvimento mental, vou falar só da parte racional, sem a visão sobrenatural da fé, uma visão puramente humana. A procura da verdade. A escola, os estudos servem para isso, para a gente conhecer a verdade. A parte da escola é uma verdade bem assim, limitada, né? Uma verdade básica, vamos dizer, nas várias áreas do saber, mas as verdades transcendentes da vida, as verdades reveladas por Deus, tudo isso requer estudo. Então a primeira recomendação para desenvolver a nossa parte mental é um estudo disciplinado e sistemático. Um pouquinho todos os dias, né? Quem vai à escola já tem isso aí como um certo trabalho profissional. É estudar, assistir às aulas bem assistidas e estudar em casa, né? Assim a gente vai, degrau por degrau, melhorando a nossa capacidade mental. E a outra coisa que eu falei com relação à parte mental é desenvolver a vontade, né? É praticar o bem. Praticar o bem, a gente tem que saber qual que é o bem, né? Porque tudo que a gente vai fazer, a gente acha que é bom. Tem que ter uma hierarquia, como eu falei numa outra ocasião. Essa hierarquia é colocar o que é melhor, né, em cada momento para a gente fazer. E fazer de verdade, apesar de custar muitas vezes, apesar de a gente não estar com muita disposição. Se a gente sabe que aquilo é bom, a vontade ela vai sendo fortalecida à medida que a gente pratica as coisas boas. E aquilo vai ficando cada vez mais fácil. Serve para o estudo, serve para o esporte, serve para qualquer coisa. Tá? Depois a parte emocional. Quem descobriu a inteligência emocional, Daniel Goleman, ele fala muita coisa no livro dele sobre a importância da inteligência emocional, etc. Mas ele não fala como adquirir isso. Ele dá algumas dicas, algumas pistas, mas é interessante a gente pensar em cinco itens que ele fala sempre, que dá para, vamos dizer, condensar essas coisas todas que ele fala, que são a autoconsciência, o autoconhecimento, né? A motivação, o querer fazer as coisas, as habilidades sociais, que envolve os relacionamentos humanos, etc. A empatia, que envolve compreender os outros, se colocar no lugar dos outros. Essas 4 coisas e outras mais que a gente poderia relacionar, né? Proatividade, tem esse pessoal de inteligência socioemocional, a Escola da Inteligência, o Líder em Mim, cada um
fala de várias habilidades, a resiliência, né, a capacidade de resistir às dificuldades, tudo isso eles associam como coisas emocionais. Eu gostaria que vocês tivessem uma visão mais objetiva disso, né? Formação das virtudes humanas. Se você pensa autoconhecimento, força de vontade, organização, cumprir o que deve, fazer primeiro o mais importante, tudo isso está relacionado às virtudes. A ordem, a generosidade, a fortaleza, a temperança, a compreensão. Então, foque em alguma virtude que você se vê mais debilitado e vai adquirindo essa virtude, daquela maneira que eu sempre falei. Pequenas coisas possíveis de serem feitas, a gente vai praticando com a nossa iniciativa, né? Não para obedecer ao pai ou à mãe, mas para se tornar melhor, poder amar, né? Aprender a amar envolve desenvolver quase todas as virtudes, né? A gente pode amar pouco e amar muito. Quanto mais a gente amar, mais feliz vai ser. Então a ideia é desenvolver as virtudes humanas. Isso faz parte também dessa inteligência emocional. A social também está ligada a muitas virtudes humanas. A própria sociabilidade, a amizade, a alegria, a compreensão. Então a gente poderia juntar o socioemocional com o desenvolvimento das virtudes humanas. E a parte transcendente? Transcendente é o nosso relacionamento com Deus, né? Na parte, vamos dizer, humana da nossa transcendência, sem a gente relacionar com Deus, a gente pode falar, buscar um sentido para a nossa vida, formar a nossa consciência. Olha que trabalho maravilhoso para a gente e para os nossos filhos, ajudá-los a descobrir o que é certo e o que é errado, né? Com razões concretas que vêm através do estudo, através da própria observação das experiências humanas. Então, formar a consciência e seguir a consciência, né? É a parte mais difícil. A gente sabe que não pode comer demais, mas come. Por quê? Porque não está seguindo a consciência. Você está falando, para, mas você, só mais um pouquinho, só está gostoso e tal, né? Levanta, não, eu só dormi mais um pouquinho, eu estava com um sonho gostoso, quero sonhar mais. Não, levanta, né? Seguir a consciência bem formada. E um bom trabalho para vocês, como assim um objetivo desse videozinho, é os pontos da consciência que a gente tem dúvidas, né? Dúvidas sobre tudo, sobre o trabalho, sobre a própria família, sobre os relacionamentos, sobre as amizades, né? Sobre a própria saúde. Todas essas coisas são formar a nossa consciência. Seguir a consciência, buscar o sentido da vida, buscar aquela voz interior, né, de pegar os nossos talentos, como é que eu posso servir com os meus talentos as pessoas, e depois a parte, né, que é a parte de relacionamento com Deus, que é conhecer, a gente não pode amar quem a gente não conhece, então conhecer a Deus e conviver com Ele, conversar com Ele, etc. Então eu vou dizer assim, duas coisas básicas. Estudar o catecismo tem todas as verdades reveladas, muitas coisas que Deus revelou a gente já saberia com a nossa razão, com a razão, uma razão honesta, vamos dizer assim. Mas para não ficar dúvida, ele quis revelar isso, por exemplo, os 10 mandamentos que ele revelou para Moisés, né? Os 10 são esses, a gente poderia racionalmente chegar a eles. Ele falou, não, é isso mesmo, né? Você precisa seguir esses mandamentos para ter uma vida plena. E as outras coisas, né? Quem é Deus, qual que é a natureza de Deus, existe céu, existe inferno, existe vida sobrenatural, além da nossa natureza, todas essas coisas foram reveladas. E aí a gente precisa pedir a fé, né? Então é a razão iluminada pela fé. E aí vem assim, numa ordem de hierarquia, como eu falei, a alma deve mandar na nossa inteligência, que deve mandar na nossa vontade, que deve mandar nas nossas paixões, nos nossos sentimentos, a gente poderia falar assim. Se ao contrário, se as nossas paixões, sei lá, estou com muita fome, eu vou comer, vou pegar o que eu posso pegar para comer e tal, é o sentimento que está mandando na vontade. E a inteligência vai se submeter a isso, fala, não,
a gente precisa comer mesmo, porque pode faltar comida, etc. Achar uma justificativa, né? Pensar numa solução, porque a gente não consegue controlar aquela gula que a gente tem, dando um exemplo assim, bem banal. E depois a parte espiritual, a gente nem vai lembrar que existe. Eu estou aqui entretido em satisfazer o meu corpo, a minha comida, etc. Entenderam mais ou menos a ideia, né? Então, a ordem correta de ensinar a gente ter um autodomínio é a alma, quer dizer, o espírito, a consciência manda na inteligência, que manda na vontade, que manda nos sentimentos. Mas todos têm que andar em conjunto. Isso faz parte de um projeto pessoal de melhora. A gente chama de PPM. Uma das coisas muito legais assim que podem gerenciar toda a nossa conduta, nossos projetos educativos, uma educação completa. Cada ramo desse, né, o estudo, os exercícios e tal, dá para a gente estudar muita coisa e falar muita coisa. Mas como visão global, acho importante essas ideias básicas que eu passei para vocês hoje.